Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa, trazendo para vocês mais um vídeo para o canal da GF Criativa, mais uma edição da Fintech News, um resumo com os principais acontecimentos no meio das fintechs. Começando com, a gente pode chamar da primeira fintech brasileira, o PagSeguro. Eles são uma das principais fintechs que a gente tem aqui no Brasil, e até em caráter mundial. Eles têm capital aberto nos Estados Unidos e, mais do que isso, uma das principais instituições financeiras mundiais, que é o JP Morgan, elevou a recomendação de compra dos papéis do PagSeguro. E a grande motivação que eles tiveram para essa elevação da recomendação foi o crescimento do PagSeguro na base de clientes. Em um trimestre, eles adquiriram novos 1,8 milhão de clientes. Então, olha o crescimento do PagSeguro, como tem sido bem expressivo nesses últimos meses. Aqui a gente vai ver uma sequência de matérias do portal Finsiders, já trouxe eles praticamente todas as edições aqui da Fintech News. Fica a recomendação para vocês de tempos em tempos olharem, relembrando que todos esses links eu vou colocar na descrição do vídeo para quem quiser olhar depois em mais detalhes essas notícias que eu estou comentando. Essa primeira notícia aqui do Finsiders é envolvendo a Monkey Exchange. Para quem não conhece, a Monkey Exchange é uma fintech de marketplace de recebíveis e eles receberam um aporte e nada mais, nada menos do que o aporte do Kinea Ventures, que é do Itaú. É o primeiro aporte, inclusive, que o Kinea Ventures fez justamente nessa fintech e o valor foi de 6 milhões de dólares. Então, aqui um pouquinho mais para quem quiser entender como funciona a Monkey Exchange e também o que aconteceu nesse aporte. Aqui a gente tem uma pesquisa bem legal feita pela SoloCX. Eles avaliaram empresas como um todo e uma das categorias envolvendo instituições financeiras. E no sentido de aplicativos com melhores avaliações pelos consumidores, aplicativos de finanças, 3 fintechs ficaram em primeiro lugar. Já até antecipando, as 4 primeiras posições foram ocupadas por fintechs. Primeiro lugar ficou o Nubank, a nota foi em função do NPS, e o do Nubank em primeiro lugar ficou com 66,6. Segundo lugar ficou a fintech da Magazine Luiza, a MagaluPay, com 56,5. Terceiro lugar, Banco Inter, com 53,4. E como eu falei, a quarta posição também ficou com uma fintech, ficou com o C6 Bank, com a nota 51,7. Só aí apareceram bancos tradicionais. Veio na sequência o Itaú, com 37,6, e o Safra, com 34. A pesquisa considerou 11 instituições financeiras, estão aqui embaixo: Bradesco, Banco do Brasil, Banco Pan, Caixa, C6, Itaú, Inter, Nubank e Santander. E a média nessa avaliação do aplicativo ficou em 31,5. Então reparem como o Nubank ficou com mais do que o dobro da média. No sentido de experiência com as instituições financeiras, a gente vê aqui marcas que o usuário já teve alguma experiência. Então, naturalmente, as 5 primeiras posições ficaram com 5 grandes bancos. E, em primeiro lugar, a Caixa, que é o banco que tem questões de INSS, FGTS, auxílio emergencial, dentre outros. Então, a Caixa ficou com 87,1% das interações. Aí veio o Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e o Nubank foi a primeira fintech que apareceu na sequência, com 64,1%, mostrando que mais da metade dos entrevistados já tiveram alguma experiência com o banco digital. Aí a pesquisa também avaliou questões positivas e negativas, como colocar aqui na matéria likes e dislikes. Então, na parte de likes, as principais vantagens que a gente teve os usuários falando foi, em primeiro lugar, facilidade e disponibilidade de saque, 85%. O ambiente web seria o Internet Banking e o aplicativo, com 81%. O atendimento, 73%. Limite de crédito, 68%. E agilidade no atendimento, 66,4%. Pontos negativos, o principal deles, de desaprovação, foi a questão do pacote de tarifas, com 40,1%. Aqui falando um pouquinho das fintechs da categoria de renegociação de dívidas. Então, para quem não conhece, alguns dos exemplos: Acordo Certo, Quero Quitar, Blue 365, UFA, Adimplere e a Recovery são exemplos de empresas de fintechs que você que tem alguma dívida, você pode ir lá e fazer uma renegociação dessa dívida com a empresa para a qual você está devendo.
Nessas empresas que aceitam essa renegociação vão ter bancos, empresas de varejo, concessionárias de água, luz. Então, cada uma dessas empresas acabam fazendo parcerias com essas empresas que estão aptas a renegociar com você. E aqui vale a pena depois dar uma lida mais com cautela nessa matéria, porque vai estar explicando cada uma dessas fintechs de renegociação de dívidas, como que eles estão se portando, quem que está interessado neles. Então, por exemplo, a Boa Vista, que é uma empresa similar ao Serasa, trabalha com a ideia do score de crédito, eles compraram o Acordo Certo, 37 milhões de reais. O Banco Inter, um dos principais bancos digitais brasileiros, comprou o Meu Acerto. Então, reparem, dessa listinha aqui, 2 casos a gente já vê que outra instituição comprou. Aqui falando um pouquinho do próprio Acordo Certo, ó, eles foram fundados em 2014, eles têm dívidas de 57,8 milhões de CPFs, uma boa base. Isso representa uma carteira de mais de 119 bilhões de reais de dívidas disponíveis para renegociação. E eles têm 30 empresas parceiras que fazem essa renegociação. Números do ano passado, olha que interessante, ó, acordos na plataforma 4,2 milhões, alta de 240% em relação a 2019, e eles dobraram a base de clientes, chegaram a 15 milhões de pessoas cadastradas. A Quero Quitar também teve um ano muito interessante. Aqui a gente está olhando números de março a julho, então nem é o ano cheio, mas reparem que a base aumentou de 12 para 52 milhões de CPFs cadastrados e o volume de acordos cresceu em 280%. E até o pagamento que as pessoas estão fazendo das dívidas, pagamento à vista, melhorou, foi de 27% para 53%. A gente tem também aqui os números da Blue 365, eles receberam um aporte de um fundo de 50 milhões de reais e eles estão usando esse fundo para compra de 1 bilhão de reais em carteira de inadimplentes. E aqui mais alguns dados, depois se vocês quiserem ver sobre a UFA e sobre as demais empresas de renegociação online de dívidas. Aqui uma fintech do meio de criptomoedas, na verdade, Blockchain Academy não necessariamente uma fintech, uma empresa mais educacional, mas que está relacionada a finanças por conta da blockchain e das criptomoedas. Mas o que vale a pena olhar aqui nessa reportagem é que uma das principais corretoras de criptomoedas do Brasil, a Mercado Bitcoin, eles compraram uma empresa de cursos relacionados a blockchain. Blockchain, para quem não conhece, é a tecnologia por trás do Bitcoin e de outras criptomoedas. E o mercado Bitcoin justamente adquiriu a Blockchain Academy, e isso mostra uma sinalização bem forte de crescimento no conteúdo, no educacional. Então, aqui envolvendo criptomoedas. Números nos investimentos captados pelas fintechs. Então, quem acompanha as edições da Fintech News reparou que 2020 foi um ano excelente no aspecto de captações. E janeiro continua se mostrando muito favorável para o mundo das fintechs. Olha só, né, considerando apenas janeiro, a gente teve o registro de 12 aportes, em volume financeiro isso representou 2,3 bilhões de reais, com um grande destaque por conta do Nubank. O Nubank recebeu um aporte de 400 milhões de dólares. Além do Nubank, a gente também teve a Edmond captando 40 milhões de reais, e a BX Blue captando 38 milhões de reais, e o próprio mercado Bitcoin também, que teve um aporte. Então aqui a gente 200 milhões no caso do mercado Bitcoin. Então a gente vê um mês bem favorável, continua nessa tendência dos investimentos nas fintechs. E aqui as fintechs de câmbio. A gente pode pensar grandes destaques nesse meio: Zero Bank, Remessa Online e TransferWise, e o Travelex Bank também tem crescido cada vez mais. Na verdade, eles são um grupo, é o Travelex Confidence, e aí eles têm a corretora Travelex Confidence e o Travelex Bank, que seria um banco digital nesse aspecto do câmbio. E esse último que eu comentei, eles lançaram um novo serviço chamado Câmbio as a Service, que é uma ideia de permitir soluções de câmbio a serem oferecidas para ou bancos menores, ou corretoras, ou outras fintechs, agências de turismo e até agentes autônomos de investimento. Então, é uma solução B2B para quem quer aumentar portfólio ou operar com a questão do câmbio.
Aqui um destaque que eu quero dar para o B2B Stack. O B2B Stack é um portal para você avaliar softwares para as empresas e eles lançaram nessa semana o resultado dos vencedores do prêmio B2B Stack, B2B Awards. Todo ano eles fazem esse prêmio com base nas avaliações dos usuários e queria destacar aqui porque várias dessas soluções são fintechs, são soluções financeiras, mais voltadas para a gestão financeira dos negócios. Então, no caso, na questão de ERP e gestão financeira, a gente tem 4 categorias. O Vind, a fintech Vind, que oferece justamente solução para cobranças, ganhou 3 prêmios. Olha o poder do Vind nessa avaliação. Ganharam na categoria gestão de cobranças, billing e meio de pagamento e gestão de assinaturas. Na categoria ERP para micro e pequenas empresas, quem ganhou foi a Kerouac. E outra fintech que ganhou prêmio na categoria bancos, contas e cartões digitais foi a fintech Conta Simples. Se você quiser consultar outras categorias não envolvendo fintechs, mas soluções para empresas, pode depois dar uma olhadinha aqui no link. Aqui só dando uma passadinha nessas categorias de finanças, só para vocês verem não só a primeira posição, mas quem acabou se destacando. Então, nessa categoria gestão de cobranças, a gente viu que a Vind ganhou, mas estavam concorrendo PagSeguro, PayPal, Superlógica e Ugu. Vencedor Vind. Na categoria billing e meios de pagamentos, estavam concorrendo outras com a Vind, de novo a Ugu, PicPay, PayPal também aparecendo de novo, Vind também ganhou. Mesma coisa gestão de assinaturas, até inclusive são praticamente as mesmas com a adição da Superlógica, Vind vencedora. E na categoria ERP, estavam concorrendo Conta Azul, Yugu, UpGestão, Omi e o Kerouac. Quem ganhou foi o Kerouac. E por fim, na categoria bancos, contas e cartões digitais para empresas, 3 bancos digitais concorrendo, Nubank, Inter, Conta Simples venceu. Aqui é uma notícia envolvendo a fintech Balco. Eles anunciaram uma distribuição de 100 milhões de reais em precatórios. E aí eles estão anunciando a primeira rodada para quem tem interesse em investir nisso. Mercado de precatórios, no caso deles, são precatórios federais. São 3 precatórios que estão no orçamento 2021 e 2022. E eles estão fazendo justamente essa rodada. O aporte mínimo para os clientes é de 5 mil reais e o máximo de 10 mil reais. A ideia é que o perfil desse investidor seja moderado ou agressivo. Expectativa de rentabilidade desses investimentos é 16% ao ano, com retorno até 2025. Então, para quem tem interesse em diversificar investimentos, atuar mais com o mercado de precatório, fica aqui essa opção da Fintech Balco. Aqui a gente tem destaque para as fintechs da categoria de crédito e banco digital, que eles tiveram um ano de 2020 muito favorável. Já era algo que vinha acontecendo e a pandemia acelerou ainda mais isso. Então aqui a gente tem uma pesquisa, a pesquisa se chama A Nova Fronteira do Crédito no Brasil. Quem fez essa pesquisa foi a Associação Brasileira de Crédito Digital, em conjunto com a consultoria PwC. E eles revelaram um volume estrondoso do mercado de crédito concedido pelas fintechs, 804 milhões de reais em 2017, em 2018, 1,195 bilhão em 2018. Quando a gente vê números mais atuais, de 2020, olha só, 2019, 3 bilhões. Então, reparem esse crescimento, né? 2017, 804, bateu o valor do bilhão em 2018, em 2019, 3 bilhões, em 2020, perto de 9 bilhões, praticamente triplicou. E para 2021, a estimativa é de dobrar, então chegar na faixa dos 18 bilhões de reais. Números do mercado de crédito oferecido pelas fintechs. E aqui, fechando essa edição do Fintech News, 2 notícias do portal Fintechs Brasil. Primeira delas é um índice feito pela FGV, em conjunto com a Toluna, mostrando que os investidores cada vez mais preferem plataformas digitais do que bancos tradicionais. Então, a medição do índice IQA, ele mede a qualidade no atendimento, e ele foi feito com base numa pesquisa, e a gente viu que cada vez mais as pessoas preferem as plataformas online, as corretoras, no aspecto de investimentos. Olha só, quando a gente olha janeiro, as plataformas de investimento bateram os bancos em todos os critérios.
eles ficaram com notas, pelo menos a partir de 8,7, enquanto no banco ficou lá bem abaixo disso. No aconselhamento, o número fica ainda maior, 7,7 contra 7,1. Então, quem quiser olhar depois quesito a quesito, critério a critério, tem aqui disponível nessa própria matéria, ou se quiser também ver mais em detalhes, foi feito um webinar para explicar esses números. E a última notícia, aqui envolvendo o Nubank, outro estudo, aqui uma edição bem legal que a gente traz algumas pesquisas, um estudo feito pelo JP Morgan mostrando a preferência dos brasileiros no aspecto de bancos. E o Nubank já é o segundo primeiro banco dos brasileiros. Olha que interessante. Foram feitas as pesquisas, né, com 566 clientes, envolvendo 8 bancos. Os 5 grandes, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander, e 3 bancos digitais, no caso, o Nubank, o PagBank e o Banco Inter. O banco principal do brasileiro é o Itaú, 16%. O Nubank já é o segundo, é o que vem com destaque, 15%. Então, também, se vocês quiserem ver um pouco mais dos números na preferência dos bancos, como banco principal, Itaú ganhando, o Nubank já vem na sequência, aí vem os grandes, o Banco Inter, pessoa que não tem, outros, afinal, existem outros bancos tradicionais e outras fintechs, e o PagBank. E aqui você pode consultar um pouquinho mais do que número de contas que as pessoas têm, preferência, sobreposição. Então é isso, pessoal. Reforçando, todos esses links estarão na descrição aqui do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma experiência, aproveite. A gente faz uma interação aqui no chat, no campo de comentários. E é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.